Olá pessoal, meu nome é Henrique Viana Barsalini. Vamos começar a aula 2 do curso de Lumion 3. Na primeira aula nós vimos aqui a questão de configuração solar e do céu. Agora nós vamos mexer na barra de objetos. Primeira coisa, nós vamos aprender a colocar objetos da biblioteca. Tá? Cada versão do Lumion vem com uma biblioteca diferente. Então, se não tiver alguma coisa aqui, é porque a sua versão do Lumion é uma versão com menos biblioteca e assim por diante. Para colocar os objetos, é muito simples. Você escolhe o tipo de objeto, eles estão separados por categorias. Você clica na opção e aqui você pode clicar para mudar o objeto. Ele vai abrir a biblioteca. Nessa biblioteca, você tem várias opções. Tem aqui várias abas em cima. E em cada aba possui páginas, tá? Então, se você entrar aqui numa outra biblioteca, você consegue selecionar o objeto. A partir do momento que você clicou, ele fica preso ao mouse. E aí ele vai colocar sempre próximo ao chão de onde você clicar. Então, se eu clicar aqui, ele adicionou o objeto aonde eu cliquei. Se você quiser mudar, você clica, escolhe outro e coloca outro objeto. Isso serve para todos, tá? Então, para os automóveis, você clica aqui, transportes, né? Clica, ele tem, barcos, ônibus, carros, construção e assim por diante, tá? Ele tem aqui alguns objetos especiais também, de efeitos, por exemplo, fumaça. Então, você pode colocar uma fumaça e outros efeitos, né? Então, a biblioteca é só isso, som. Então, você pode colocar aqui, tem uma biblioteca de som, tá? A partir do momento que você clica, o que você vai fazer? Esses sons são sons ambientes, então sons de pessoas conversando, de carros, de passarinhos. E aí, quando você clica no local, o que acontece? Eu vou clicar e segurar para vocês darem uma olhada. Tá vendo esse raio verde que tem? Isso quer dizer o quê? Quanto mais próximo ao centro, mais forte fica o volume. Então, quando você fizer uma animação, a câmera passar por esse círculo, o som vai ficar forte e vai sumindo de acordo com a distância desse círculo, tá? Bem interessante. Agora que a gente aprendeu a colocar os objetos, vamos aprender o que a gente consegue fazer com eles depois da inserção. Então é o seguinte, quando você quiser mover um objeto, por exemplo, as árvores, eu só vou conseguir mover elas se eu tiver na categoria natureza, tá? A partir do momento que eu tiver nessa categoria, eu consigo mover, editar, enfim, reposicionar todos os objetos dessa categoria. Observe o seguinte, esse botão aqui é o Move. A partir do momento que eu clico no Move na categoria Natureza, todo lugar que eu posiciono o mouse onde tem algum objeto da categoria Natureza, ele aparece essa bolinha. Essa bolinha quer dizer o quê? Que eu consigo movimentar o objeto. Então, eu vou pegar aqui essa árvore que eu tinha colocado, clicar com o botão esquerdo e arrastar ela para algum outro local. Aí basta soltar o botão que ele fica. Tá, uma pedra aqui, certo? Então, movimentar é só isso. Você clica no objeto e consegue movimentar ele de acordo com o seu clique. Lembrando o seguinte, a partir do momento que você for movimentar, se você segurar o Alt, ele faz uma cópia do objeto, tá? Lembrando que sempre quando você clica numa ferramenta, lembre dos atalhos que aparecem aqui na direita. O Shift, por exemplo, ele vai manter a mesma altura que ele está aqui, tá vendo? Que ele está flutuando agora, porque ele manteve a mesma altura.
de onde ele estava. Quando você arrasta simplesmente, ele se adapta ao piso. Outras opções que nós temos é a seguinte. Nós temos aqui a mudança de altura, ou seja, se eu clicar num objeto, eu consigo mudar a altura dele, tá? Então, basta você clicar, selecionar o objeto, colocar para cima ou para baixo, que você consegue aí mudar a altura dele. Outra opção é de você redimensionar o objeto. Então, você clica nessa ferramenta. A partir do momento que você clica no objeto e arrasta o mouse, ele muda o tamanho do objeto. Então, para a direita ele aumenta, para a esquerda ele diminui o tamanho do objeto. Certo? Então, clica e arrasta o botão para onde você quiser. Legal, né? E a outra opção é o rotacionar. Então, você clica no rotacionar, clica no objeto e aí posiciona ele na direção que você quiser, soltando o botão do mouse. Lembrando o seguinte, aqui ele tem 3 opções de rotacionar, tá? Uma é como nós vimos aqui, rotaciona pela base. Outra pelo lado, tá vendo? Ó? Rotaciona de lado. E o outro rotacionar é pelo outro lado. Ó. Tá? Então, você, dependendo da sua situação, você escolhe aqui a opção de rotacionar, clica e é a mesma função, certo? Agora nós temos essas 3 últimas opções aqui. Uma é bem simples, é para apagar os objetos. Então, eu clico na lixeira, pego o objeto da categoria e aí basta dar um clique. Toda vez que eu faço alguma ação, observe que ele ativou aqui esse botão. Aí você consegue voltar apenas o último passo que você fez. Então, deletou, você consegue voltar, certo? Então é isso, basta dar um clique e você consegue deletar aí as coisas que você quiser. Outra opção é de editar as propriedades do objeto. Essa opção depende muito do objeto que você clica. Por exemplo, esse daqui, ó, se eu clicar nele, ele vai mostrar aqui as coordenadas que ele está no nosso desenho, certo? Então, quando eu clico, ele vai mostrar as coordenadas. Então, cada objeto tem alguma característica, certo? Observe o seguinte, com aquele objeto selecionado, ó, como é que eu faço a desseleção dele? Tem esse botãozinho aqui, ó. Ele vai desselecionar todos os objetos. Então, vamos dar um exemplo aqui dessas propriedades no carro. Então, eu vou aqui no transporte e clico no carro. Ele vai ter aqui o quê? Opções de cores. Ó. Então, posso mudar a cor aí do meu carro. Certo? Legal, né? Mudou, clicou, pronto, ele alterou aí para você. Por último, nós temos aqui o Context Menu, que é o seguinte, ó, quando você clica em um objeto, ele vai mostrar algumas opções. Ó. Por exemplo, seleção. Ele pode selecionar para você todos os componentes similares a esse. Ó. Vendo? Ele selecionou os 2 carros. Você pode clicar e aí tem outras opções. Ele vai mostrar aonde da biblioteca esse carro está, selecionar todos da mesma categoria, desselecionar, deletar, deletar todos, não, desselecionar todos e assim por diante. Na transformação, ele tem aqui, são basicamente essas opções, né? Alinhar, trancar ele nessa posição, colocar ele no chão, que às vezes o objeto está flutuando. Então é isso, é bem mais tranquilo, né, do que parece. Não tem muito segredo nessas opções. É claro que algumas dicas e outras ferramentas nós vamos ver na hora de executar a animação, né? Mas por enquanto, os objetos é só para aprender como colocar e posicionar eles mesmo. Certo? Então, até a próxima aula.